Olá, meus queridos telespectadores, minhas queridas telespectadores, estamos aqui dentro do assunto de lúpus eritematoso sistêmico, esse assunto lindo da reumatologia, esse assunto cheio de nuances, cheio de informações complexas, né? Mas que a gente tem que dominar porque vai cair a nossa prova de residência sem dúvida, beleza? E aí a gente tem que saber o conceito, né? O lúpus é uma doença crônica que se caracteriza pela produção de autoanticorpos, então ela não é imunomediada como a artrite reumatoide, ela é autoimune, ou seja, existem autoanticorpos produzidos contra as próprias células do corpo, né? A etiologia dela é pouco conhecida, então a gente sabe só algumas coisas que fazem parte da fisiopatologia, a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem autoanticorpos sendo produzidos, certo? Doença crônica, autoimune, né? Decorrendo do sistema do desequilíbrio do sistema imunológico e produção de autoanticorpos. E ela é pleomórfica, por quê? Porque ela existe em várias formas de manifestações. Ela pode ser uma doença extremamente grave, com prejuízo neurológico, prejuízo renal muito intenso, e pode ser uma doença simplesmente cutânea, né? Existe justamente o lúpus discoide difuso, né? Que se caracteriza apenas por uma manifestação crônica de pele, né? Sem mais nenhum outro comemorativo aí muito intenso, beleza? Então ela tem uma manifestação extremamente diferente. Então, como envolve vários órgãos, vários sistemas, então existem várias combinações e várias gravidades. Ela é autoimune, então a gente tem uma predisposição genética, né? Tanto é que uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com lúpus, ele tem 17 vezes mais chance de apresentar esse problema. E aí tem algum gatilho que vai fazer o desenvolvimento justamente do autoanticorpo, né? Uma vez produzido o autoanticorpo, aí acabou. Ele vai ficar sempre produzido gerando a lesão, né? Ela pode ser sistêmica ou não, né? Então, como a gente falou, ela pode ser localizada em alguma determinada região, como é, por exemplo, do lúpus discoide. E nem sempre ela é eritematosa, nem sempre a gente vai ter o eritema como manifestação clínica, né? Ela pode ter apenas manifestações internas, né? Como, por exemplo, sei lá, uma nefrite, uma pleurite, junto com uma manifestação neurológica. E aí um exame positivo, né? Então qualquer coisa pode acontecer nesse paciente, beleza? O eritematoso sistêmico é porque, obviamente, os primeiros pacientes que foram identificados, eles tinham essa característica do eritema e tem uma manifestação sistêmica. Muito mais comum em mulher, então isso aí está diretamente relacionado ao estrógeno. O estrógeno tem uma característica de modulação sobre o macrófago, sobre o linfócito T, né? Sobre o linfócito C, ou linfócito B. Então por isso que tem esse processo aí diretamente relacionado. Tem uma relação muito importante com o luz UV, beleza? Então a gente sabe muito bem que o lúpus ele pode ser tanto deflagrado por conta da exposição solar, né? Então ele pode ser a primeira manifestação clínica, por conta dela, a gente vai entender depois porquê, tem uma explicação ali depois. E também ele pode tornar a doença ativa. Então a doença estava lá inativa, você pegou, tomou o sol, se queimou na praia, e aí a doença retornou por mais que você tivesse um tratamento. Tem que intensificar o tratamento agora porque você não passou filtro solar, que foi a recomendação que o médico deu. O início vai ser justamente essas mulheres a partir dos 16 anos, quando começa a manifestação hormonal, e o boom hormonal que acontece em volta dos 40 aos 50 anos. Muito raro de surgir depois, aos 60 anos, né? E obviamente o início é jovem, né? Infanto-juvenil é um início muito mais grave. Se for no homem também é muito mais grave, porque em tese não era para ter, se teve é porque ela é grave. Alta mortalidade, então as mulheres morrem muito cedo, por volta dos 40 anos, né? E aí tem um desvio padrão de mais ou menos 18, certo? Uma evolução de longo prazo em que 50 vai evoluir aí com casos de lúpus leve, 33% de lúpus moderado e 17% de lúpus severo grave, né? Então a gente não vai saber exatamente, a gente não vai estudar especificamente aí a classificação do lúpus, né? Porque é uma classificação muito chata, tem diversos critérios, né? Então a gente vai avaliar diversos critérios para classificar e depois decidir o tratamento. Então isso é muito mais uma, uma, um apelo aí do especialista do que um apelo aí do médico generalista, né? Porque você vai ter que fazer uma avaliação muito extensa de diversos critérios, né? Quase impossíveis aí de você aprender sem decorar tudo, beleza? E aí você vai iniciar o tratamento. Mas alguns tratamentos são padrões, você tem que saber, certo? E aí é só saber que existem esses três casos, né? A maioria, obviamente, vai ser leve, depois uma boa parte vai ser moderado, e uma menor parte, aí 33%, 17%, vai ser severo, beleza? Duas principais causas de mortalidade, né? A primeira vai ser a atividade da doença e a segunda vai ser infecção, né? Então, nos 2 a 5 anos do início do tratamento, né? Depois do diagnóstico, é quando a gente vai ter uma manifestação clínica muito intensa e você precisa tratar. E o tratamento ele inclui imunossupressão.
Então ele fica mais suscetível a infecções. E se você não faz o tratamento correto, você tem as complicações relacionadas aí ao lúpus, né? As manifestações de atividade da doença. A etiologia ela é muito difícil de você destacar porque você não sabe exatamente o que está acontecendo. O que é que você sabe? Você sabe justamente que está acontecendo aí uma redução da autotolerância, né? Então você perde tolerância da célula, você perde o controle homeostático da célula, você vai gerar produção de autoanticorpos, começa a gerar produção de autoanticorpos, né? Você vai ter justamente a manifestação de antígeno, formação de antígeno anticorpo, né? E isso vai gerar, portanto, aí vai chamar vários neutrófilos ali para a região e outras características também podem se manifestar. Dentre essas características, a gente vai ter um aumento da produção de interferon gama, inclusive um fator de pior prognóstico é uma alta quantidade de interferon gama. Você vai ter uma baixa no complemento, né? C3, C4, CD50, né? Você vai ter aí uma redução da atividade dos macrófagos, tanto na limpeza dos imunocomplexos quanto na limpeza dos restos de apoptose, né? E uma redução da atividade dos linfócitos T citotóxicos. Inclusive, uma das manifestações clínicas mais importantes da nefrite lúpica é a deposição de imunocomplexos lá no rim. Então, a ausência de imunocomplexos no rim, presença de imunocomplexos no rim, gera, portanto, a nefrite lúpica, glomerulonefrite, certo? Deixa eu ver outras características. Você vai ter um aumento da interferon gama, um aumento das atividades das atividades inflamatórias, PCR, VHS. Aí tem uns nomes lá meio absurdos. Também tem aumento dos Toll-like receptors 7 e 9 nos macrófagos. Deixa eu ver o que mais. Isso é etiologia, né? Eu tava falando mais de patogênese, né? Vou para a patogênese e depois eu volto aqui. Então, perda de tolerância, inicia a perda de homeostase, produção de anticorpos, células inflamatórias e adesão de neutrófilos. Interferon gama, o aumento da produção do linfócito T, CD4, e a diminuição dos macrófagos e dos linfócitos T citotóxicos, né? Então, tem aumento do T, CD4 helper e a diminuição do citotóxico, que seriam os linfócitos T, CD8, né? E das células T supressoras também. Redução do clearance dos macrófagos, tanto de imunocomplexo quanto de material apoptótico, né? Geralmente são macrófagos o quê? Do baço. A gente vai ter um hipoesplenismo funcional nesses pacientes, beleza? Aí o das células B, né? Vai ter um aumento dos Toll-like receptors nas células B, nas células dendríticas e nas células plasmáticas. O aumento do processo de netose, né? Que é aquele processo de produção do NET pelos neutrófilos. Ativação policlonal de células autoreativas, interferon gama, TCD4 helper. E aí tem esse negócio absurdo que é a expressão do BLYS BAF, que eu não sei, eu faço a mínima ideia do que é, certo? E aí, de forma geral, o que você vai lembrar? Você vai lembrar que vai ter aumento da produção de neutrófilos, de células inflamatórias, vai ter aumento de produção de marcadores de inflamação, justamente porque você perde uma autotolerância e vai produzir, portanto, aí autoanticorpos. Esse aumento de autoanticorpos vai provocar um desbalanço da célula do sistema imune, que inclui diminuição do citotóxico supressor, diminuição da atividade dos macrófagos, aumento da atividade dos linfócitos T, CD4, helper, e os Toll-like receptors lá nos linfócitos B, beleza? Aumento do interferon gama, aumento das células policlonais autorreativas, ativação policlonal das células autorreativas e aumento do processo de netose. E aí a gente vai diminuir fortemente o clearance de macrófagos, principalmente sobre os imunocomplexos e as células apoptóticas. E uma lógica muito interessante de você falar sobre isso é falar a respeito de uma das causas aí que está relacionadas a esse ambiente, né? Que é justamente o que? A exposição solar. Então vê se você entende, né? Fatores genéticos, como a gente já tinha falado, a gente sabe muito bem que aumenta 17 vezes a chance de você ter lúpus se o seu parente em primeiro grau também tiver. Problemas hormonais, como o próprio estrógeno, ele vai aumentar justamente aí, tem um papel estimulador aí de várias células imunes, como macrófago, linfócito T, linfócito B. Fatores ambientais, como a própria exposição solar, está muito relacionado.
o tabagismo, infecção viral e fármacos, como a hidrazalina e a isoniazida. Lembrando que esses induzidos por fármacos elas são muito importantes, porque eles vão tanto ativar como reativar a doença. Fatores imunológicos estão relacionados à produção de autoanticorpos, né? Que aí, obviamente, está na fisiopatologia, está na patologia da doença. Mas o que a gente tem que lembrar, em grande parte, são fatores ambientais. Tabagismo, que você tem que evitar. Posição solar, que você tem que evitar. Evitar justamente esses medicamentos que geram produção, como a hidrazalina e a isoniazida, e evitar, obviamente, as infecções, que é mais difícil, né? Mas o Epstein-Barr, o citomegalovírus e o chikungunya são os principais que estão relacionados a essa síndrome, beleza? Então, as etiologias são diversas, a gente não sabe qual é específico, mas a gente supõe que esses fatores estão reunidos. Então, a pessoa que tem disposição genética, né? É uma mulher, geralmente, que está num ambiente onde ela fuma, onde ela está muito exposta ao sol, onde ela faz uso de medicamentos que geram como hidrazalina e isoniazida, e ela está justamente infectada por citomegalovírus, Epstein-Barr, por chikungunya. E aí, como ela teve a produção de autoanticorpos, a gente tem uma manifestação clínica em relação a isso. A ideia da exposição solar é que você supõe que você quebra os queratinócitos em diversas estruturas apoptóticas, né? Em restos celulares apoptóticos, antígenos apoptóticos, e eles vão estimular a produção de autoanticorpos, né? Então, o anticorpo ele se fixa no antígeno, vai até a membrana na célula e ativa o sistema complemento, né? Inclusive, uma das características que a gente vai ter é a ativação do sistema complemento. O consumo do complemento é uma das características do lúpus eritematoso sistêmico, né? Inclusive, você tem que pedir C3, C4 e CP50, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho se é isso mesmo. Cadê, ó? CH50, certo? Você tem que pedir o complemento para ver se não teve essas manifestações clínicas, beleza? E aí falamos já patogênese. E aí o quadro clínico, né? O quadro clínico ele é extremamente interessante, extremamente complexo, né? E a gente tem que saber boa parte deles porque vai ajudar no nosso diagnóstico. Em relação justamente ao início da doença, ela começa com uma doença viral e febril. Então inicialmente é difícil ver, né? Então o paciente vai estar com febre, vai estar com linfadenomegalia, vai estar com anorexia, vai estar com perda de peso, vai estar com hepatosplenomegalia. Então parece muito qualquer doença genérica, pode parecer até uma mononucleose em alguns casos. Um terço o aparelho cervical axilar de linfonodos vai estar com linfadenopatia, beleza? E aí depois a gente tem as manifestações orgânicas. A mais frequente, na verdade, de todas as manifestações orgânicas, a mais frequente é a artrite e a artralgia. Lembrando que modificou justamente a análise que eu não preciso mais ter uma artrite, né? Que seria justamente essa sinovite em duas ou mais articulações, com edema de articulação, etc. Não. Baixa a artralgia com características de doença inflamatória, ou seja, uma artralgia em duas ou mais articulações que caracteriza justamente por ter rigidez matinal por mais de 30 minutos, né? E aí eu já caracterizo como sendo da LES. Então não precisa de uma artralgia que tem característica, uma artrite que tem característica, uma artrite robusta para caracterizar a LES, né? Uma artralgia já é suficiente, beleza? E aí começam as manifestações cutâneas, né? Então 70% dos pacientes no início das doenças vão ter manifestações cutâneas. 80 a 90% durante a evolução da doença. Então é muito comum ter manifestação cutânea. Pode não ter, pode, mas é muito comum manifestações cutâneas. E o grande combo aí de manifestações cutâneas que a gente vai ter justamente é o hash mais a fotossensibilidade, beleza? São as duas principais características. O hash nada mais é do que a elevação da pele com sensação de queimação. E a fotossensibilidade, justamente sensibilidade à luz solar, gerando justamente dor. E muitas vezes vai ter aí formação de bolhas, inclusive. Isso é a característica da manifestação clínica aguda da doença, né? Que é o hash mais a fotossensibilidade, formação de bolhas, né? Então o hash malar com asa de borboleta é a característica da fase aguda, é a fase mais típica. Também a gente tem a manifestação subaguda do lúpus cutâneo, né? Lembrando que é 70%, então muitos deles vão apresentar. 80 a 90% na manifestação da doença, 70% no início. E aí o subagudo ele vai se caracterizar justamente pela formação de estruturas aí anelares, também chamadas de psoríasiformes, né? Parece uma psoríase. Então vai ser justamente estruturas eritematosas em pápulas descamativas, né? Muito parecidos com a nossa queridíssima artrite reumatoide, com a nossa queridíssima psoríase. E muito parecido aí com é muito parecido com a escabiose também. Mas muito parecido aí com uma manifestação clínica que muitas vezes se confunde aí só com a manifestação de pele, que é aí a classificação em crônico, né? Que vai gerar o subtipo de discoide.
ele pode gerar justamente estruturas circulares, ovalares ou estreladas, né? O lúpus discoide, inclusive, ele é mais comum que o lúpus sistêmico, beleza? Fazendo diagnóstico diferencial aí com a hanseníase. Então, lembrar, toda vez que a gente tiver esse paciente com aquelas manifestações clínicas, a gente vai lembrar de diagnósticos diferenciais com a hanseníase e o diagnóstico diferencial com o linfoma, né? Inclusive, aqui tem um caso clínico aqui no resumo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no finalzinho. Caso clínico, ó. Mulher, 30 anos, internada devido à queda do estado geral. 6 meses com febre, perda de 6 quilos no período. Lesões afetosas recorrentes na boca, poliartrite. Derrame pleural e pequeno volume. A hipótese é lese, mas pode ser linfoma ou hanseníase, né? Toda vez a gente tem que justamente pensar nesses diagnósticos diferenciais. Beleza? Cadê? Essas lesões afetosas recorrentes na boca, né? Pra gente lembrar dessas características, beleza? Então, lembrar sempre de hanseníase quando a gente estiver falando a respeito do subtipo de discoide, né? Então, ele deixa a cicatriz levemente atrofiada e rosa pálida, beleza? E aí pode ser circular, oval ou estrelada, certo? Então, inclusive, é muito mais comum o lúpus discoide com o sistêmico. Inclusive, ele está no critério diagnóstico aqui, ó. Lúpus cutâneo crônico, lúpus discoide, hipertrófico, verrucoso, blá 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 blá. Mas é um tipo de lúpus, certo? Lúpus cutâneo crônico, lúpus cutâneo com eritema malar, blá 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 blá. E aí também tem um subagudo, que é o psoriasiforme, né? Como está escrito aqui, beleza? Mas estudamos aí a pele. Outra característica que não está escrita ali, mas está escrita aqui no critério, é justamente a úlcera mucosa, né? Então, duas outras características que são relacionadas à pele. Úlcera mucosa pode ser tanto de palato, quanto de cavidade oral, quanto de língua, quanto de úlcera nasal, certo? Então, pode ser língua, cavidade oral, palato e cavidade nasal, certo? Não pode ser outra causa, não pode ser uma fenda nasopalatina, né? Tem que ter surgido do nada. Beleza? Então, o mais característico é o RET e a fotossensibilidade, né? Mais as bolhas. O resto é uma lesão aguda e não deixa cicatriz. Se deixar escura, é provavelmente um melasma. No subagudo são psoriasiforme anular, pequenas lesões eritematosas papulosas, não tem prurido muito intenso, pode ser ou não em área de exposição solar e não deixa cicatriz. Qual que deixa cicatriz? O lúpus discoide, né? Que pode ser tanto anular, pode ser estrecelado, quanto oval, quanto circular. Cicatriz geralmente atrofiada, rosa pálida e uma manifestação articular. Beleza? E essas características. Lembrando que pode ter também alopecia, sem cicatriz, não cicatricial, e também aí a úlceras mucosas, tanto de boca, quanto de cavidade oral, quanto de língua, quanto de palato, quanto de cavidade nasal. Beleza? Vou até adicionar aqui logo pra gente não esquecer. Úlceras mucosas, cavidade oral, nasal, língua, palato. E a outra, alopecia não cicatricial. Seguindo, então, manifestações, e elas se ajustam que elas entram como critérios individuais, né? Manifestação articular, né? Então, manifestação articular ela é muito importante, né? Porque ela é uma das principais manifestações clínicas sistêmicas, né, do corpo. E aí, classicamente a gente não vai ter sequela articular no lúpus, né? Porque a gente não tem uma manifestação clínica direta na articulação. Ou seja, não tem erosão, não tem reabsorção óssea lá na articulação. Então, você gera uma inflamação constante. Então, você pode ter aí a famosa poliartrite simétrica aditiva, né? Que é muito parecido com a artrite reumatoide, beleza? E aí, mas você não vai ter o famoso PANUS, né? Que seria hiperplasia, tecido sinovial, produção de anticorpos, erosão e fusão óssea, né? Que a gente vai estudar lá na artrite reumatoide. Então, não tem características de artrite reumatoide. Você só tem uma poliartrite simétrica aditiva, né? O que é que significa? Que é uma artrite em várias articulações e ela é simétrica, ocorre dos dois lados, né? Não é só uma monoartrite, beleza? E aí ela é uma monoartrite aditiva, né? Muito parecida com a artrite reumatoide, mas não se esqueça que pode ser aí característica do próprio lúpus eritematoso sistêmico. Outra manifestação é a artropatia de Charcot, né?
que ela vai se caracterizar por ser um acometimento fibroligamentar. Então você vai acometer aí o ligamento e os tendões, deixando justamente os tendões flácidos, e o que isso vai se manifestar na artropatia de Charcot é com a manifestação de subluxações, vai se manifestar também com desvio ulnar, né, dos dedos da mão, beleza? E deformidades do tipo pescoço de cisne, que são deformidades aí reversíveis, beleza? Então, tudo isso porque o nosso queridíssimo ligamento ele tá flácido, né? Então não é uma deformidade irreversível, é uma deformidade reversível. E algumas luxações e subluxações dos ossos da mão ou do pé, né? Pode ser tanto falangiana quanto metacarpofalangiana, né? Então, relacionado aí aos dedos das mãos e dos pés, beleza? Os ossos da mão e dos pés, certo? Então, manifestação articular, a gente vai ter artrite, artralgia, né? Lembrando que a artrite ela seria mais caracterizada por uma sinovite e a artralgia seria a dor, né, presente na articulação. Lembrando que a característica mais importante é uma poliartrite simétrica aditiva, beleza? Não gera sequela articular, assim como acontece na artrite reumatoide. Show de bola. Manifestação pulmonar. Então a gente vai ter a pleurite, né, que é uma das características aí da serosite, junto com a pericardite. Geralmente ela vem junto à pericardite. A gente vai ter a pleurite, que pode ser associar ou não ao derrame pleural, inflamação da pleura, né? E o derrame pleural vai ser justamente caracterizado por essa dispneia, por essa dor pleurítica, responde muito bem a corticoide e são de pequena monta, né? Depois a gente vai ter também a síndrome síndrome dos pulmões pequenos, eu esqueci o nome, que é quando o pulmão ele realmente diminui de volume e você tem um aumento justamente da cúpula diafragmática, né? Isso vai gerar uma dispneia subaguda ou aguda, e uma dor pleurítica relacionada, e vai aparecer um derrame pleural durante a percussão e durante a ausculta, porque não vai ter murmúrio vesicular, mas se você fizer o raio-x você vai ver muito bem essa alteração. Outra coisa que pode acontecer vai ser a hemorragia intraveolar, né? Hemorragia alveolar que se caracteriza justamente por aparecer uma dispneia súbita aguda, né, com tosse, pode ter hemoptise, nem sempre é obrigatório ter hemoptise, e o paciente ele pode desenvolver aí uma insuficiência respiratória aguda, né? Esse é o grande perigo, o paciente pode morrer rapidamente, inclusive é uma das principais causas de morte rápida do paciente, e é muito importante observar esse tipo de hemorragia, né? Vai aparecer aí com um infiltrado intersticial, um infiltrado cotonoso presente aí no pulmão do indivíduo. Por fim, o que é que a gente pode ter é aquela que está relacionada com SAF, que eu esqueci o nome. Vamos lá, vamos ver, vamos filar. Então, pleurite, derrame pleural, né? Bilateral, pequena monta. Obviamente tem que ser bilateral, né? Porque é uma doença sistêmica. Dor pleurite que responde a corticoide, como a gente falou. Hemorragia alveolar, febre. Sim, tem a febre, né? Dispneia, dor sabor, infiltrado prometal agudo. Hemoptise pode ter HB baixa. Então, o grande risco aqui é justamente isso. Você tem o risco de insuficiência respiratória com hemoglobina baixa, beleza? E nem sempre tem hemoptise, certo? Nem sempre tem hemoptise. Muitas vezes o paciente vai se internar com um quadro de pneumonia, beleza? E lembrar da hemoglobina baixa aí nesses casos. Então, hipertensão alveolar não. Hemorragia alveolar, HB, dispneia, tosse abrupta, risco de insuficiência respiratória, HB baixa, infiltrado pulmonar bilateral, cotonoso, né? Não é intersticial, ele é alveolar, beleza? E presença de febre também é importante, certo? Nem sempre tem hemoptise é importante também. E aí tem hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar ela pode ser tanto primária, derivada da atividade da doença, né? Então a artéria pulmonar vai estar com uma grande pressão, mas ela pode ser derivada também de uma cardiopatia, de uma miocardiopatia, por exemplo, né? Uma valvopatia cardíaca, mas pode estar relacionado também aí com uma doença intersticial pulmonar, né? Isso pode gerar hipertensão pulmonar pela doença intersticial. E se for intersticial, tá ótimo, né? Ela responde bem ao tratamento. Mas se for derivado justamente aí de um processo de embolia pulmonar, a gente vai encontrar microtrombos, então provavelmente está relacionado ao que? A SAF, né? Então é uma síndrome do anticorpo fosfolípides, né? Ou a presença do anticorpo fosfolípide que gera consigo aí em grande parte trombos e abortos de repetição, beleza? E aí você fica com medo disso e você tem que tratar aí a SAF também, sugestivo de SAF. Então essa é a hipertensão pulmonar.
um quadro em que eu vou ter justamente aumento da pressão pulmonar derivado tanto de um processo de atividade da doença, quanto uma doença intersticial pulmonar, quanto uma valvopatia cardíaca, quanto também a própria SAF, que aí vai gerar uma embolia pulmonar, beleza? São micro-ondas. Sim, toda vez que o paciente ele chega para ser internado por conta do lúpus, você tem que sempre pensar que esse paciente está com hipertensão pulmonar. E aí você vai sempre pedir um raio-x de tórax e um ecocardiograma para identificar se ele está apresentando essa hipertensão, beleza? A síndrome do pulmão encolhido, né? Que eu esqueci de falar, né? Dispneia aguda e subaguda, dupla urítica, poucos números em base, parece com derrame pleural, e menor volume pulmonar mais elevação do diafragma. Esse é o quadro aí. Então, internou o paciente com lúpus, você tem que sempre pensar aí em pedir um raio-x de tórax, beleza? Manifestações cardíacas, né? Então, esse paciente aí, ele pode ter problemas em todos os níveis do coração. Então, ele pode ter um endocardite, que é chamando a endocardite de Liebman-Sachs. Liebman-Sachs. Essa endocardite de Liebman-Sachs nada mais é do que a formação de estrutura verrucosa, aí relacionado com inflamação da valvopatia, mas ele não tem nenhuma manifestação clínica, né? E aí, mas ele está relacionado aí com o consumo de complemento e está relacionado durante justamente aí durante justamente a análise histopatológica com o anticorpo antifosfolípides, certo? Ela da autópsia. E aí, 50% dos casos, não 50% dos casos não, 50% dos casos das autópsias ele vai ter essa característica, só que é uma estrutura verrucoracécio, né? Então não é de uma endocardite, né? Não tem nenhuma repercussão clínica. Mas sempre que você olhar, obviamente, a presença lá durante um ecocardiograma, um mapeamento, você vai observar obrigatoriamente aí você tem que pensar justamente em endocardite, tem que rever uma causa bacteriana, né? Então vai ter que pedir a hemocultura obrigatoriamente. A gente pode ter um problema relacionado a uma miocardia lúpica, né? E aí a gente vai ter alteração justamente do ecocardiograma, a gente vai ter alteração das enzimas, né? A gente vai ter característica de insuficiência cardíaca aguda, né? Então o paciente vai ficar aí com uma taquicardia persistente. Então a primeira manifestação característica da miocardiopatia lúpica é uma cardiopatia, é uma taquicardia. Também vai ter aí um aumento do volume cardíaco, né? Então vai estar um coração aumentado, beleza? Ele vai ter provas de enzimas alteradas, vai ter um mapeamento alterado. Deixa eu ver o que mais. Turgência jugular, obviamente, né? Queda de fração de ejeção também, que seria justamente a própria insuficiência cardíaca, beleza? Muitas deles simulam IAM e o raciocínio é justamente que você, toda vez que tem uma miocardite febril, né, com derrame pericárdico, né, que geralmente está relacionado, e derrame pleural, você pensa muito mais em Coxsackie e depois você pensa em LES, né? Em Coxsackie e dengue, depois você pensa em LES, beleza? Então, nesse caso aí, você tem que ficar atento, né, do seu paciente com insuficiência cardíaca aguda, né, com pleurite e pericardite associada, você tem a obrigação de pensar que ele pode estar com lúpus. E aí, lembrando, taquicardia, turgência jugular, fração de ejeção diminuída, alteração do ecocardiograma, alteração das enzimas musculares, beleza? Hipotensão também, beleza? Certo? E aí, show de bola. Também a gente pode ter pericardite. A pericardite ela vai se caracterizar justamente pelo aparecimento dessa dor, dor no pericárdio, né? Pericárdio não, no é o nome? Dor torácica, né? Associado justamente aí uma dor a presença justamente de uma ausculta alterada, né? Vai dar o sinal justamente de uma ausculta alterada, indicando justamente, eu esqueci o nome, né?
mas seria justamente as duas, não as duas pleuras, os dois pericárdios aí roçando, né? Por conta justamente dessa pericardite, beleza? Poder ter uma hipofonese de bulha, dependendo justamente do aumento aí, se estiver acontecendo um derrame pericárdico. E aí, ela pode abrir o quadro de Leis, né? Pode estar associada a serosite generalizada, que é o que geralmente está. Então, está geralmente relacionado à pericardite e a pleurite, beleza? Então, geralmente a gente tem os dois processos. Não tem tanto peritonite, beleza? Apenas pericardite e pleurite. Geralmente eles estão associados, ok? Então, perceba esses dois ambientes, né? Esses três ambientes. Então, a gente pode ter uma verruguinha céssio, né? Que você vai ter que investigar coisa bacteriana. Você pode ter uma miocardite que vai ter característica de insuficiência cardíaca aguda. Você vai ter uma pericardite que pode estar junto com muitas vezes com a pleurite, né? E às vezes vai ter pericardite, miocardite e pleurite. Que aí você vai ter que pensar inicialmente aí em problemas relacionados a dengue, problemas relacionados a um vírus Coxsackie, mas depois você vai ter que pensar em lúpus eritematoso sistêmico, né? Principalmente se for febril. E aí a gente vai ter hipotensão, fração de ejeção baixa, alteração das enzimas cardíacas, você vai ter alteração do mapa, taquicardia, né? Turgência jugular, característica de insuficiência cardíaca aguda, beleza? E aí você também vai ter as neuropsiquiátricas, né? As neuropsiquiátricas ela pode ser tanto derivada de um processo de trombose, né, trombótica, como por exemplo um AVC, que vai sugerir muito que esse paciente tem anticorpo antifosfolípide, certo? Como ela pode ser inflamatória também. Então tem um diverso conjunto de doenças que vai estar associado, principalmente às doenças neuronais periféricas, né? Então a gente pode ter esclerose, pode ter convulsão, pode ter psicose, pode ter meningite asséptica, né? O paciente que ele tem justamente psicose e confusão associada a lúpus, a gente sempre tem que pensar que pode estar tendo uma infecção. E aí a gente pode pedir um LCR toda vez que ele tem manifestações clínicas neurológicas, né? Que pode ser tanto um processo hidroeletrolítico quanto um processo infeccioso, beleza? Então tem que descartar a infecção nesses casos. Então são várias possibilidades. Então, a gente pode ter meningite asséptica, a gente pode ter convulsões, a gente pode ter de alterações psiquiátricas, vamos pensar aí a gente pode ter psicose, a gente pode ter transtorno de humor, a gente pode ter uma síndrome de Guillain-Barré, a gente pode ter uma polineuropatia, a gente pode ter uma mononeuropatia, a gente pode ter uma neuropatia cerebral, a gente pode ter, sei lá, miastenia graves, pode ter distúrbio no movimento, pode ter uma coisa imitando aí esclerose múltipla, beleza? Pode ter meningite asséptica. Então tudo isso é característica aí do lúpus, beleza? Manifestações hematológicas são muito importantes. Vai ter anemia. A anemia ela pode ser tanto de doença crônica, norma, como pode ser uma anemia ferropriva, como pode ser uma anemia hemolítica, né? 10% dos casos apenas a gente vai ter aí a anemia hemolítica. A maioria são teste de Combs é apenas 10%, né? Toda vez que você tem um teste de Combs positivo na ausência de uma anemia hemolítica, a gente tem que justamente identificar isso como uma alteração que é indicativa de lúpus, né? Então, anemia de doença crônica, bem leve, né? De déficit de ferro hemolítico autoimune. Lembrando que a hemoglobina ela baixa abaixo de 13 no homem, abaixo de 12 na mulher, abaixo de 11 na criança. E vai tendo alterações dependendo da idade. O VCM ele vai ser um VCM normal, geralmente nesses pacientes, né? Com 80 a 100, geralmente a referência. A gente pode ter linfopenia e leucopenia também. O que a gente vai utilizar é a leucopenia como critério diagnóstico, né? Abaixo de 4.000. E a linfopenia como critério, outro critério, mas só para você justamente identificar as alterações imunológicas. Plaquetopenia também abaixo de 100.000 também vai ser utilizado como critério, né? A leucopenia ela abaixo de 4.000, ela está relacionada com alterações imunomediadas, está relacionada também com infecções e está relacionada também com infecções virais, né, isoladas. Está relacionada também com alguns medicamentos, né, como por exemplo aí uma ciclosporina, né, da vida, se não me engano é. Ciclofosfamida, metotrexato e azatioprina. São coisas que são utilizadas lá no tratamento aí do lúpus, né, metotrexato,
geralmente no final aí. Rituximab não, azatioprina também é muito utilizado, né? Metraxato também. E a linfopenia também tem essas mesmas etiologias, né? Lembrando que pode ter sempre plaquetopenia acima de 1000 e também síndrome de anticorpos antifosfolípidos associados, né? Beleza? Então aqui as alterações que a gente falou, certo? Manifestações renais também são importantes, talvez o que mais mata, o que mais gera internação do paciente, o que mais define mortalidade é o renal, né? Então, basicamente aí a clínica vai estar presente em 50 a 70% dos casos, mas todos os pacientes vão ter alterações renais a nível microscópico, né? Então, se você pegar uma biópsia renal de um paciente que tem lá lúpus, você vai sempre encontrar alguma alteração, beleza? Então, o principal motivo de internação do paciente vai ser justamente a glomerulonefrite, é o principal motivo de internar. Então, a causa que causa morte mais rápida é a hemorragia alveolar. O que mais define, o que mais é uma alteração sistêmica é a artrite ou artralgia. E o que mais gera problema de internação, obviamente, é o rim, a nefrite lúpica, beleza? A forma mais comum que mais chega no hospital vai ser justamente a do tipo 4, que é a glomerulonefrite segmentar ou global, alguma coisa segmentar global. Vou ter que filar aqui. Cadê? Aqui. Nefrite lúpica segmentar difuso, global difusa, né? Aí vai ter justamente a mesangial mínima, mesangial proliferativa, nefrite lúpica focal, nefrite lúpica segmentar ou global. Aí tem assim, com a nefrite lúpica, alguma coisa, como é que é? Membranosa, e a nefrite lúpica esclerótica, que a gente vai caracterizar bem, né? E aí o principal motivo, a forma mais comum é a 4, justamente que ela vai ter uma glomerulonefrite muito bem presente, mais de 50% dos glomérulos vão estar comprometidos. E ela tem a famosa full house, né, que é justamente a presença enorme aí de complexos imunes presentes no subendotélio. Beleza? E aí ela tem uma relação direta, né, esse tipo 4 da glomerulonefrite, com a presença tem mais prejuízo o anticorpo que mais define justamente gravidade, que é o anticorpo anti-DNA nativo, né, o anti-DNA DS. Ele é o que mais está relacionado com complexidades, ou seja, problema neural, problema renal, né? E ele está mais relacionado com a atividade da doença também. Então, também vai estar relacionado a complemento reduzido e um sumário de urina alterado, beleza? E aí vai ser justamente presença de cilindros, vai ter proteinúria, vai ter cilindro hemático, cilindro leucocitário e cilindros epiteliais tubulares. Então lembra desse combo, né? O paciente que tem nefrite lúpica do tipo 4, ele geralmente tem toda uma clínica prejudicada, porque ele vai ter um anti-DNA positivo, ele vai ter consumo de complemento, ou seja, complemento baixo, e ele vai ter um EAS prejudicado, né, com alterações, proteinúria, blá 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 blá, certo? Outro importante também é justamente a nefrite lúpica do grau 3, né, porque ela está relacionada justamente aí com um comprimento menor do que com a glomerulonefrite já estabelecida, mas com um comprimento menor, que seria justamente a nefrite lúpica focal, né? Menos de 50% dos glomérulos afetados, sem presença justamente de deposição de imunocomplexos no subendotélio, beleza? E aí a gente vai ter o tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 seria a mesangial mínima, né? Que você só consegue encontrar aí imunocomplexos na região mesangial, apenas justamente por imunofluorescência. Depois você tem justamente uma proliferação mesangial, né, visto na imunofluorescência, junto com os imunocomplexos, beleza? Hipercelularidade ou aumento do tamanho da região mesangial. No 3, a gente já vai ter justamente a nefrite lúpica do tipo focal. Então a gente já tem glomerulonefrite, certo? Glomerulonefrite em mais de 20%, em mais de menos de 50% dos glomérulos, né? No tipo 4, além da glomerulonefrite em mais de 50% dos glomérulos, a gente vai ter justamente o depósito subendotelial de imunocomplexos, beleza? O famoso full house. Esse paciente está mais relacionado justamente com anti-DNA-DS, com consumo de complemento, com esse alterado, beleza? Aí depois ele pode ter 3 tipos, né? A, C e A e C. A é ativa, C é de cicatricial ou crônica, e A e C quando tem os dois.
O tipo 4 ele também pode ser A, C e AC ao mesmo tempo. A, C e A e C. Ele também ele pode ser segmental ou global, beleza? Porque é justamente a nefrite lúpica segmentar, difusa ou global difusa. Ele se caracteriza por mais de 50% de glomerulonefrite com estabelecimento de imunocomplexos no seu subendotélio, né? E aí também eu tenho o tipo 5, que é chamado de nefrite lúpica membranosa, em que a gente vai ter justamente de forma completamente dominada aí. No caso, o córtex vai ser em grande parte aí presença de membrana, né? De depósito submembranoso subendotelial de imunocomplexo. E a presença de algumas zonas de esclerose são comuns, né? Ele pode ser aí a prévia do nosso queridíssimo tipo 6, que é o tipo terminal, né? Lúpus terminal, em que 90% é glomerulosclerose, né? Então tá tudo esclerosado, não existe mais passagem de sangue, né? Não é que tem depósito subendotelial, está esclerosado, beleza? E aí os exames complementares que a gente vai ter que sempre pedir, a gente vai lembrar justamente daquela aula de exames complementares relacionados ao lúpus, né? Então a primeira coisa é pedir o FAM, né? O FAM, ele é obrigatório de ser solicitado, ele não vai ser solicitado sozinho, tem que pedir um anti-RPO também. Então o FAM, ele é a primeira coisa, o anti-RPO ele tá junto e ele está diretamente relacionado com o antirribonucleotídeos, né? Antirribonucleotídeos, né? Tá em relação os ribossomos, beleza? E aí se o antirribonucleotídeos estiverem positivos e o FAN estiver negativo, você solicita novamente o FAN. O FAN dando positivo, com alterações significativas, com padrões de FAN característicos e uma clínica característica, você tem a obrigação de pedir os outros exames, né? Os outros anticorpos, né? E o que é que significa esses padrões de FAN? Então nós temos, na verdade, 4 padrões de FAN que se caracterizam por ser aí por serem característicos do lúpus eritematoso sistêmico, né? O primeiro deles é justamente o tipo nuclear, nuclear homogêneo, né? Que justamente ele vai ter essa... calma. Exames complementares, o que é que você tem que pedir? Você tem que pedir o hemograma, né, para ver as anemias, tem que pedir o coagulograma, que você vai suspeitar da presença de um TTPA prolongado, por conta justamente da presença do anticoagulante lúpico, né, pode estar presente, beleza? A gente pode pedir um lipidograma, em que você pode observar um colesterol alto, né? Então coagulograma hemograma, lipidograma, VHS-PCR, né? Obrigatório pedir isso aí, lembrando que o PCR muito alto ele indica muito mais infecção do que atividade de doença. E de exames de bioquímica geral, a gente vai pedir do rim, a gente tem que a obrigação de pedir ureia creatinina, né? Do fígado a gente vai pedir as transaminases e do músculo a gente vai pedir CK, né? Que podem estar elevados por conta da miosite. Lembrando que o fígado ele pode estar elevado tanto por lesão de osso e de articulação, quanto por conta da cirrose biliar primária, beleza? E aí a gente tem que pedir o exame de urina também, esse, né? Que vai dar justamente alterações aí como a gente viu, dependendo da situação, pode apresentar cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, pode mostrar aí o proteinúria e pode mostrar cilindros epiteliais tubulares, beleza? Então lembrar justamente dos exames complementares que você tem que pedir. Então chegou na prova, quais exames você tem que pedir nesse caso? É um caso clássico de LEIS. Aí você vai falar, tem que pedir hemograma, tem que pedir coagulograma, tem que pedir lipidograma. Tem que pedir função renal, tem que pedir transaminases, tem que pedir CK. Tem que pedir esse também, né? Lembrei de tudo? Acho que eu lembrei. VHS, PCR também tem que pedir. Então relembrando, lipidograma, hemograma, coagulograma, VHS, PCR, rim, fígado, CK e esse urina 1.
E aí eu pedi o FAN, né, obrigatoriamente. E aí tem os padrões lá que aumentam dependendo das situações, né? Sim, há um aumento do FAN em diversas situações aí da medicina. Então, uma pessoa saudável pode ter uma pessoa com artrite reumatoide, uma pessoa induzida por medicação. Qualquer um deles pode desenvolver o FAN. E o FAN é 95% ele é positivo nessa doença. Então, o FAN negativo não exclui, mas ele torna um pouco provável, beleza? Lembrando de pedir novamente se o anti-RO vier positivo e o FAN negativo. E o lúpus discoide, né, que seria a manifestação que não é sistêmica, né, ele vai se caracterizar aí muitas vezes por não ter o FAN positivo, né? Então por isso que você não pode descartar lúpus mesmo tendo o FAN negativo, beleza? E aí temos o padrão de FAN, né? Você tem um padrão de FAN, o padrão de FAN mais comum aí é o nuclear homogêneo, como a gente falou, né? Então se o padrão esteja mais de um pé dos outros anticorpos, né? Então o nuclear homogêneo você jogou lá esse exame e você justamente observou, né, na imunofluorescência lá que ficava coloradinho todo o núcleo dentro do núcleo, lá tudo bonitinho de forma homogênea. Aí você, beleza, né? Ele pode estar relacionado tanto com o anti-DNA quanto o anti-histona. Está relacionado com esses dois tipos, né? Anti-DNA nativo e anti-histona. Acorda de forma homogênea. O anti-DNA nativo ele está relacionado com LES. O anti-DNA histona, o anti-histona, né, que seria um alto anticorpo, ele está mais relacionado com o LES idiopático, com LES induzido por droga e outras doenças, como por exemplo a artrite reumatoide idiopática jovem, então nem sempre está relacionado. Outros que são relacionados são os pontilhados, pontilhado grosso, pontilhado fino, e o anticorpo anticromatina também está relacionado, né? Beleza? Anticorpo anticromatina está relacionado. Show de bola? Então os padrões relacionados com LES são pontilhado grosso, pontilhado fino, nuclear homogêneo e o anticorpo anticromatina, que eu não sei exatamente o que é, não sei de onde veio, mas vamos imaginar que seja o caso aí de um padrão de FAN, né? Beleza? Então, anticorpo anticromatina, pontilhado fino, pontilhado grosso e antinuclear homogêneo. Outros exames, né? Um anti-DNA nativo, um anti-DNA DS, eles caracterizam justamente por ser esse marcador de atividade de doença, né? Muito relacionado à gravidade. Ele pode ficar alterando durante todo o decorrer da doença. E ele está relacionado com muito piores desfechos do rim e muito piores desfechos neurais, né? Então você lembra muito bem lá que aquele paciente, né, que tinha um problema da nefrite lúpica nível 4, ele tinha problema do anti-DNA, ele tinha consumo de complemento e ele tinha um ES alterado, beleza? E aí ele está relacionado com gravidade, ele tem alta especificidade, uma sensibilidade mais baixa, ele não está tão relacionado aí com o diagnóstico, né, 60 a 80%, o negócio está relacionado mais com o controle da doença. Ele pode ficar negativo durante a manifestação. Ele tem um aparecimento mais tardio, importante isso também. Muita coisa para lembrar. Bom, consumo de complemento e formação de imunocomplexos, né? O antinucleossom, pelo contrário, ele está muito mais relacionado ao diagnóstico, né? Ele é o que mais fica, ele é o que fica positivo mais precocemente, beleza? E ele é um marcador de diagnóstico, né? Tem alta especificidade e alta sensibilidade, muito mais utilizado no diagnóstico, beleza? Mais específico para lá, sendo marcador precoce da doença. Não fica negativo. Então, uma vez positivo, sempre positivo. O anti-DNA DS, o anti-DNA nativo, não. Ele pode ficar positivo. Pode ficar negativo. Beleza? Com tratamento. Né? Esse aqui ele não fica negativo. Então, o antinucleossom não fica negativo. Aí depois a gente vai ter o anti-P e o anti-SM. O anti-SM ele também é muito específico, ele é muito mais relacionado para o diagnóstico e ele não marca tanta atividade da doença. O anti-P ele está muito mais relacionado, ele também é específico e está muito relacionado a artrite, o lúpus psicótico, né? A psicose lúpica, beleza? O anticorpo antifosfolípide, ele pode ser utilizado também. Ele está muito relacionado também ao diagnóstico da síndrome de anticorpo antifosfolípide, né? Que é relacionado com trombose mais aborto de repetição, beleza? Nesse caso, o paciente tem que fazer o uso de anticoagulante oral justamente para evitar que ocorra outras tromboses, né? Então, a mulher jovem com queda de cabelo, já teve um AVC, alteração da função renal, ela está muito relacionada justamente aí com síndrome do corpo antifosfolípides, né?
Então é um anticorpo que tem atividade aí para os fosfolipídios de carga negativa, beleza? E ele serve tanto para diagnóstico de LES quanto diagnóstico de SAF. Então a gente estudou o anti-DNA-DS, o antinucleossoma, o anticorpo antifosfolípide, agora o anti-SM, né? Marcador de especificidade mais importante para o lúpus, pouco sensível. Geralmente o FAN associado ao nuclear pontilhado grosso, né? Então o pontilhado grosso está relacionado aí com esse aí, o anti-DNA DS junto com o anti-histona, ele está mais relacionado aí com o nuclear homogêneo. O pontilhado grosso está relacionado ao anti-SM e o anti-P também. Ele é muito importante aí porque ele vai marcar artrite lúpica, psicose lúpica, perdão. E aí o diagnóstico ele é feito através de 4 critérios que devem ser estabelecidos entre diagnóstico laboratorial e critério clínico. E são 11 do clínico e 6 do laboratorial. Tem que ter pelo menos um de cada e todos, e tem que ter no mínimo 4 total, né? Dos critérios clínicos a gente começa a pensar, né? Eu separei de uma forma que ficasse mais inteligente. Então, manifestação lúpica aguda, cutânea lúpica, lúpus agudo cutâneo, né? Lúpus cutâneo agudo ou subagudo, que seria no caso aí o hash malaco, fotossensibilidade e bolhas, ou então a manifestação anular barra psoríasiforme. E também a gente tem justamente o lúpus cutâneo crônico, que seria justamente, por exemplo, aí o lúpus discoide, o melhor exemplo, né? Então essas duas. Outra, como a gente falou lá, úlcera mucosa, cavidade nasal, blá blá blá, língua, cavidade oral, palato, ou então presença de alopecia não cicatricial, 4 de pele, né? Aí a gente vai ter 3 relacionados a ites, né? Então a gente vai ter serosite, que seria justamente a pleurite, junto com a pericardite. Então justamente essa presença de dor presente, dor ventilatório dependente, né? No caso do coração, relacionado justamente ao batimento cardíaco, um pouco mais crônica, uma ausculta presente, blá blá blá. E pleurite, e também a gente vai ter artrite com artralgia, né? Artrite com artralgia. Então, esse seria outro excelente exemplo, né? Então a gente poderia ter tanto a sinovite quanto a artralgia. A artralgia sinovite, que seria justamente o edema com inflamação da artrite em 2 ou mais articulações, e a artralgia, que seria essa dor com características inflamatórias, com rigidez matinal por mais de 30 minutos, em 2 ou mais articulações. Aí tem as alterações neurológicas, então a gente presença de meningite asséptica, presença de esclerose sistêmica like, presença de psicose, né? Presença de convulsões. Tudo isso é característica de manifestação neurológica do lúpus. E outras alterações seriam 3 relacionadas aí ao sangue, né? A gente estamos falando de plaquetopenia abaixo de 100.000, leucopenia abaixo de 4.000 e anemia, né? Anemia lá presente. E também tem outra que seria o teste de Coombe sem anemia hemolítica, né? Que seria, então são 4 aí relacionado ao sangue, beleza? Deixa eu ver se eu lembrei tudo. Sim. E pode ser tanto esses 4 critérios quanto a presença de FAN ou anti-DNA positivo. FAN positivo, com anti-DNA positivo, com biópsia identificando neurite, a nefrite lúpica, beleza? Qualquer uma dessas aí pode ser diagnóstico. Cadê? Lúpus cutâneo, ou lúpus cutâneo subagudo, lúpus cutâneo crônico, úlcera mucosa, alopecia não cicatricial, artrite, sinovite, edema articular, com 2 ou mais, artrite, artralgia, 2 ou mais articulações com rigidez matinal, serosite, pleurite, dor por mais um dia, derrame pleural, atrito pleural, e atrito, derrame pericárdico, alteração da ECG também, certo? Nefrite, faltou nefrite, né? Proteinúria por 24 horas, seria justamente aí, maior do que 500, ou relação proteína-creatinina com cilindro eritrocitário. Também a gente vai ter alteração neurológica, convulsão, anemia hemolítica, plaquetopenia, leucopenia ou linfopenia, né? Anemia hemolítica, anemia hemolítica, não anemia qualquer, tem que ser anemia hemolítica, e plaquetopenia, show de bola?
Aqui a gente vai ter de alteração de exame. A gente vai ter o FAM positivo, o anti-DNA positivo, o antinucleossomo positivo, né? Não. Eita porra. Não considero um antinucleossoma. Então a gente vai ter FAM, anti-DNA, anti-SM, FAM, anti-DNA, anti-SM, FAM, anti-DNA, anti-SM, FAM, anti-DNA, anti-SM, anticorpo fosfolípide, o negocinho baixo, né? E o combis direto positivo, como eu falei, sem anemia hemolítica. Então ele vai para a segunda parte, né? Então, 3 exames do que eu falei, né? Seja que é o FAM, o anti-DNA e o anti-SM. E aí 3 não tão claros, né? Que seria o anticorpo antifosfolípide, combis direto e o negocinho baixo. Então, na verdade são 4 do que eu falei: anticorpo antifosfolípide, anti-SM, anti-DNA, FAM e 2 diferentes, que seria justamente o combis junto com o clonamento baixo, beleza? Então aí a gente lembra dessas informações. O prognóstico ele é ruim, né? 95% era antigamente, ou 95% agora, antigamente era pior. E aí mais chance de óbito por doença cardiovascular, por infecção, por insuficiência renal, beleza? O prognóstico ele é pior em pacientes homens, né? Infanto-juvenil, e aí em paciente que tem complicações relacionadas à manifestação de alguns achados, como por exemplo, complemento baixo, né? Complemento baixo, como anti-DNA positivo, né? Altos níveis de marcador de atividade inflamatória, VHS-PCR, e alta assinatura de interferon gama, beleza? Show de bola. O tratamento ele inclui justamente você parar de fumar, fazer atividade física, comer melhor, controlar a glicose, controlar a dislipidemia, evitar a exposição ao sol, né? Vacinações e o uso de antiagregantes para pacientes que já tiveram TEP, né? Tiveram trombo, para evitar trombo, principalmente no paciente que tem anticorpo fosfolípido positivo, beleza? Aí eu vou fazer hidroxicloroquina em todos, né? Vai durar 4 a 5 semanas para funcionar, e aí você vai utilizar corticoide até lá, no caso de leva moderado. No caso de moderado H, vou utilizar corticoide, beleza? Uma dose imunossupressora, né? E aí isso vai clarear os anticorpos, vai reduzir o processo inflamatório, reduzir a dose com a melhora do quadro sempre, né? E a hidroxicloroquina eu vou interromper toda vez que eu gerar uma retinopatia ou maculopatia por hidroxicloroquina. E aí a gente vai utilizar justamente depois os imunossupressores, né? Que são justamente o metotrexato, azatioprina, né? Rituximab, né? Mas o metotrexato ele vai ser utilizado justamente em manifestações cutâneas e hematológicas, né? O quadro articular ou cutâneo. E manifestação hematológica ou pulmonar, a gente vai utilizar aí a azatioprina, beleza? O alvo é justamente você ter uma atividade de doença próxima ao zero, né? E sempre tentar engravidar fora dessa época da atividade, 6 meses depois da atividade, obrigatoriamente, em que você não pode ter nenhum anticorpo antifosfolípide positivo, nem nefrite estabelecida, né? Show de bola? Então, geral, não fumar, usar anticoagulante ou antiagregante para evitar trombo, vacinar, atividade física, controle da glicose, dislipidemia, protetor solar, né? Fazer hidroxicloroquina sempre, em todos os casos, fazer corticoide de moderada a grave, fazer obrigatoriamente o metotrexato e a azatioprina. O metotrexato a gente vai utilizar quando problema for articulado de pele, e a azatioprina quando tiver problemas hematológicos ou pulmonares, ok? Espero que tenha entendido, um abraço.